inglês aí, você pode achar sobre a questão da economia sul-coreana. De 1962 até 1979, que é mais ou menos o período em que o general Park presidiu a Coreia do Sul, havia na extrema pobreza e na miséria 67% da população da Coreia do Sul estava nessa faixa de extrema pobreza para miséria, e chegou 12% da população só nessa faixa econômica de extrema pobreza para miséria. Então, eu posso até fazer críticas, porque eu não sou um cara bitolado, mas, assim, o volume de desenvolvimento econômico, social e tecnológico que a experiência sul-coreana catapultou é inequívoco. Enquanto que na Coreia do Norte, você tem abusos tão ou até piores do que existem na Coreia do Sul e deu errado. Então, pô, assim, imagina assim, você é um cara, imagina assim, não você especificamente, estou falando um cara assim com seus 30 anos de idade, assim, um cara jovem, porra, tá num podcast defendendo a Coreia do Norte e o cara não se sentir ridículo, tendo ali a experiência da Coreia do Sul, que com críticas, como você citou que o filme Parasita levantou, eu sei que, como na Coreia do Sul, você tem um grande número de trabalhadores autônomos, e você não tem limite de horas extras, você tem trabalhadores na Coreia do Sul, por exemplo, que chegam a trabalhar 58 horas semanais. Entendeu? O número de suicídio na Coreia do Sul é alto. Então eu sei que a Coreia do Sul tem problemas, entendeu? Mas qualquer problema que tenha na Coreia do Sul, comparado com a Coreia do Norte, que para mim é bizarro, não tem como comparar, entendeu? Como você comparar, sei lá, uma Ferrari com a Fiat 147, entendeu? Eu acho que a discrepância entre o resultado de desenvolvimento entre as duas Coreias é mais ou menos essa. Você comparar uma Ferrari com uma Fiat 147. Então, não sei o que você acha em relação a isso. Não, eu também acho burrice, né? E eu acho assim que o que tem que ser comparado é o Brasil com a Coreia do Sul, né? E dizer por que que a Coreia do Sul deu certo, por que que o Brasil dá errado. Por que que a França dá certo, porque o Brasil dá errado. Por que que Espanha e Portugal dá certo e o Brasil dá errado. Por que que Inglaterra dá certo e o Brasil dá errado? Porque Noruega dá certo e o Brasil dá errado. Porque a Finlândia dá certo e o Brasil dá errado. É isso, né? Compara o que. Porque essa galera da direita enche a boca para falar dos Estados Unidos da América, né? Mas aquilo que tem de bom nos Estados Unidos não é copiado pela direita brasileira, né? O Brasil só copia o que tem de ruim em todos os países, né? O governo Bolsonaro, ele copia o que tem de pior nos outros países, né? Esse que é o problema, né? Enche a boca para falar de Israel, enche a boca para falar dos Estados Unidos e que são os Estados Unidos é um país imperialista, né? Agora aqui o Brasil, enquanto os Estados Unidos investem 7 bilhões Henrique, assim, em pesquisa, Henrique, em pesquisa o Brasil. Israel não tem nada a ver com o bolsonarismo, porque em Israel, tanto a direita quanto a esquerda tem várias divergências entre as duas correntes políticas, mas nenhuma contesta ali, por exemplo, o estado de bem-estar social que existe em Israel, entendeu? E aqui é o contrário, aqui o Brasil, por conta dessa direita tacanha e predatória que domina o Brasil desde sempre, a gente nunca conseguiu chegar nem perto de um estado de bem-estar social, entendeu? Então eu até acho essa comparação do bolsonarismo ou da direita brasileira com Israel injusta. Não, então eu acho que a comparação inteligente a se fazer principalmente se você pega um público que, que foi bombardeado, né, com propaganda ideológica da direita.
brasileira, né? É, é interessante esse choque de realidade que seria bem feito. O que Israel tem de bom que o Brasil não adota aqui no Brasil? O que os Estados Unidos têm de bom que o Brasil não adota? Porque assim, você vê um bolsominion, ele tá com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, sabe? Mas os Estados Unidos ele investe 7 bilhões em pesquisa tecnológica por ano, né? O que o Brasil investe em tecnologia? Porcaria nenhuma. O Brasil é um fazendão, um país dependente da tecnologia de outros países, entendeu? Isso daí é geografia de sexta série, entendeu? É geografia de sétimo ano. É coisa básica e assim, e a população em geral tem uma galera que abraça o bolsonarismo, né? Então, agora você vai defender um sistema como a Coreia do Norte, né? Antiga União Soviética, você é óbvio que você vai ser. Você tá lá, você já tem um espantalho que colocam na esquerda. Daí você vai lá e veste o carapuça, veste o espantalho, né? É pedir para se dar mal mesmo, entendeu? Então, mas Eu acho, eu acho Henrique, que Henrique, o debate inteligente, pode falar. não, porque eu acho que a dinâmica chega na Coreia pela seguinte situação, porque por exemplo, o tal do Ian, ele vai, qual é o objetivo dele? Defender o socialismo como uma visão política viável para ser adotado no Brasil. Aí, invariavelmente, né, assim, os podcasters que estão entrevistando ele não são cientista político. Então, eles vão ali tateando, falando dos, digamos assim, dos restolhos do comunismo que ainda persistem, entre aspas, né? Porque, assim, sociologicamente, não são mais países comunistas, são ditaduras que são restolhos da época de quando o socialismo existia. Então, assim, o cara fala, não, pô, você tá querendo dizer para mim que, pô, o socialismo deu certo? Ó, aí o cara fala, olha Cuba, olha a Coreia do Norte, é isso que você quer pro Brasil? Aí os caras começam a entrar numa dinâmica de ficar justificando a Coreia do Norte, entendeu? Até porque eu acho que parte da premissa errada, né? Eu acho que não tem que se defender. É, não tem que se defender comunismo, socialismo. Tem que pelo menos defender o keynesianismo. Né? Eu acho que chegando lá, quem minimamente defender um keynesianismo vai se dar bem para cima dos caras, né? É igual o Ciro quando foi debater com o Constantino, né? Muita gente também apoiou o Ciro, né? Porque o Ciro ele não tem ele não caía nesses espantalhos da direita neoliberal, entendeu? Ele nunca foi lá, nunca foi em nenhum programa defender Cuba e Coreia do Norte. Ele sempre defendeu um keynesianismo, né? Que minimamente foi praticado, né? E deu certo por alguns anos aqui no Brasil, né? Então é um mínimo que dá para fazer. Eu sou fã num podcast, porque eu não sou socialista, né? Eu sou capitalista pra caramba. Mas, Muita Henrique, gente. Talvez eu o, não. o Talvez ninguém problema. mais. Mas, Henrique, o problema desses comunistas, e quer dizer, eu acho um problema, não sei se você acha um problema, é que eles entendem que você ter uma visão desenvolvimentista, keynesiana ou social-democrata é uma espécie assim de direita perfumada, entendeu? Você está fazendo um engodo, você não vai conseguir desenvolver o Brasil adotando essas práticas. Você só vai desenvolver o Brasil, você só vai emancipar o Brasil perante as potências mundiais se você implantar um regime socialista no Brasil, entendeu? Essa é a visão deles, que obviamente eu discordo. Eu acho uma visão de loucos. Então, ele serve como espantalho, né? O grande problema é que não tem ninguém minimamente de esquerda que vá para esse tipo de programa. Por exemplo, né, eu sou um cara capitalista, né? Eu gosto de marca, eu gosto de filme americano, eu gosto do Jeff Bezos, entendeu?
eu consumo mesmo, e eu acho que eu não viveria no socialismo. Eu não me adequaria, né? Porque eu sou capitalista, consumista, mas ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, a direita brasileira, né, reduziu o consumo do brasileiro, né? Porque, por exemplo, você tem uma política, uma política monetária falida, que é essa do Guedes aí. Você tem uma privatização galopante, encarecendo o serviço, né? Então, que pobre, qualquer pobre que admira o capitalismo vai ver um negócio desse aí e vai. é, não vai porque é alienado, mas assim, eu como um cara consumista, eu gosto de consumir, né? E, por exemplo, não tem com a piora de situação, né? Com o encarecimento dos produtos aqui no Brasil, né? Com a, com a perda de capacidade da população, né? Eu vejo pô, legal, você vê a direita falando, pô, eu defendo o capitalismo, eu gosto do capitalismo, tá, mas você tem dinheiro para consumir, você tá empregado, você tá bem empregado, entendeu? Então é um discurso que ele não vai com a realidade, né? Porque o Mito e o Guedes destruiu qualquer poder de consumo, né? E o Henrique, capitalismo ele se move pelo consumo Henrique, das famílias, né? aproveita e responde aí o professor de quebrada aí que tá fazendo a sua observação sobre você aí. Eu não sou de direita, né? Para mim, o que define um cara de direita é a pessoa que admira a política do Guedes. A minha política. O Guedes tá de um lado, eu tô a 10 mil quilômetros longe do Guedes, entendeu? Para mim o Guedes é. Então ele vai falar que o Lula é de direita, porque tá chamando o Meirelles, pô. Né? Agora, eu sou um cara de esquerda, só que, por exemplo, para o consumo das famílias, né, para o consumo da população, a política de direita não serve, né? Quem gosta do consumismo, do capitalismo, não deve votar no Bolsonaro, né? Porque ele piorou o poder de compra, né? Antigamente, assim, a classe média viajava mais, entendeu? Consumia mais. Hoje está todo mundo apertando o cinto. A classe média reduziu o consumo e o pobre não tem o que comer, entendeu? Então, graças ao mito, ao Temer, né? Eu acho que parte da. Porque você vai conquistar uma pessoa que é leiga, uma pessoa que foi bombardeada pela ideologia burguesa neoliberal, você vai conquistar, não vai ser falando de Coreia do Norte. Talvez você nunca conquiste, né? Porque a pessoa totalmente alienada, ela foi lobotomizada, né? O Bolsonaro é uma pessoa que foi lobotomizada, né? Henrique, então, aí é que tá, você tocou na parte justamente que eu queria que você abordasse em relação a esse fenômeno, né, desses YouTubers socialistas nos podcasts, porque, assim, eu imagino, vamos supor, o cara tá indo num podcast que tem um alcance, um bom alcance, tem uma audiência legal, porque ele quer arregimentar pessoas para o pensamento que ele advoga, certo? Então, como ele espera conseguir isso defendendo a Coreia do Norte como uma experiência legítima no sentido de até trazer uma inspiração para a política brasileira? Possa ser até que a Coreia do Norte não seja aquilo que a gente imagina que seja, mas assim, pro leigo não vale, entendeu? Pro leigo eu acho que tem que ser explicado o porquê que o Bolsonaro não o Bolsonaro, porquê que o PSDB não, toda a direita brasileira, né, não traz uma política que favorece economicamente a população, né? Tem mais de